O nosso atento, nosso bem informado Douglas Magalhães. As tretas contabilizadas, hein? Polícia é notícia, amigo. Em definitivo, seja bem-vindo, Doug. Olha aí, nós estamos recebendo imagens de elementos agindo lá na zona de expansão, mais precisamente na Aruana, na rua Silvio de Abreu. Os moradores já estão sem suportar a ação dos marginais naquela região. E eles resolveram se reunir, fizeram até assessoria de imprensa com direito à release e as imagens que nós vamos exibir agora de elementos agindo na rua Silvio de Abreu, lá na Aruana. Lá por volta das 11 horas da quarta-feira, quando essas imagens foram gravadas por câmeras de segurança e os moradores viveram mais um episódio da insegurança. As imagens de vídeo monitoramento que estão sendo disponibilizadas mostram a ação criminosa, né? E inclusive podem ajudar na identificação dos elementos envolvidos no arrombamento de uma casa em plena 11 horas do dia. Este fato reforça a preocupação crescente da comunidade da Aruana com a falta de segurança e a necessidade de medidas urgentes por parte das autoridades competentes. Portanto, está aí as imagens mostrando os elementos em ação. São imagens de qualidade e com boa definição que podem identificar estes elementos que estão agindo lá no bairro da Aruana, na zona de expansão de Aracaju, mais precisamente na rua Silvio Abreu. Olha, incêndio destrói um ônibus que transportava 25 estudantes na Barra dos Coqueiros no final da tarde de ontem. O motorista e os 25 estudantes, eles saíram do ônibus quando viram o volume de fumaça aumentando cada vez mais. Assim que saíram do ônibus, em pouca distância, as chamas começaram a destruir o transporte escolar. Né? O incêndio aconteceu, como eu falei, no final da tarde, na praia, na estrada de acesso à Praia da Costa, na Barra dos Coqueiros. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas pouco pôde fazer. O caso será investigado. É mais um ônibus escolar que coloca estudantes em risco aqui no estado de Sergipe. O fogo atingiu a rede elétrica e a Energisa também teve que ser acionada. Segundo a prefeitura do município da Barra dos Coqueiros, o ônibus escolar prestava serviço para o governo do estado e transportava estudantes do Colégio Estadual Coelho Neto, localizado na Atalaia Nova. Ninguém saiu ferido, mas fica mais uma vez um alerta. Vocês se lembram de um ônibus que desceu ribanceira abaixo, 2 pessoas morreram e outros acidentes sinistros envolvendo transporte escolar. A maioria dos ônibus que trafegam fazendo transporte, a maioria que trafega fazendo transporte de estudantes são ônibus mais de 20 anos de uso, quando aqui na capital sergipana, para o transporte coletivo, é exigido que seja 12. As nossas crianças também merecem um cuidado a mais. Mulher surta e mantém 3 crianças menores de idade em cárcere privado dentro de uma casa no povoado Siebra, lá no município de Malhador. De acordo com informações preliminares da polícia, esta mulher ela já sofreu, tem um histórico de internação psiquiátrica e estaria armada com uma faca. Segundo as informações, uma criança de 8 meses, outra de 4 e outra de 11 anos. 4 anos e 11 anos. A polícia acionou várias unidades, e inclusive o pessoal do gerenciamento de crise esteve lá durante toda a noite. Não temos ainda informações sobre o desfecho. Já entramos em contato com a Polícia Militar, que passou grande parte do tempo lá no local. Nós estamos em contato para sabermos o desfecho desse problema registrado no povoado Siebra, lá no município de Malhador. Homem que praticou assalto em São Cristóvão em 2021 foi preso ontem. 4 anos ele praticou um assalto, ele mais outros elementos. Ele estava dirigindo um veículo, né? Foi lá em São Cristóvão. Na ocasião, ele e 2 suspeitos armados abordaram 3 pessoas em frente às suas casas e roubaram os aparelhos celulares das vítimas. O acusado conduzia o veículo utilizado, ele dirigia para os assaltantes, fazia parte da quadrilha também, e ontem ele foi preso no centro comercial de Aracaju. Olha,
Senhores, se lembram que ontem nós destacamos que o homem que estava conduzindo um caminhão que atropelou 3 pessoas, matando as 3, um homem e os 2 netos, lá em Canindé do São Francisco, a polícia estava à procura desse homem. Ontem ele foi preso, a delegacia de Canindé cumpriu o mandado de prisão preventiva contra o condutor do caminhão envolvido no acidente na SE 230, no último domingo, dia 24. O sinistro resultou na morte de 3 pessoas de uma mesma família, entre elas uma criança de 8 anos, um adolescente de 16 e o avô deles. O acidente envolveu um caminhão cor amarela, marca Acelo, que colidiu com uma motocicleta. Após a colisão, o motorista do veículo de carga fugiu sem prestar socorro às vítimas, deixando-as para trás. O delegado Douglas Lucena vem investigando o caso desde o início. Ele providenciou diversas imagens que mostram o momento do atropelamento, quando os 3 que estavam na moto, o garoto de 8 anos, a mocinha de 16, caíram, mas o piloto da moto era o avô, e ele foi arrastado por cerca de 4 quilômetros pelo caminhão. Ele estava na moto sendo arrastado. Segundo as testemunhas, uma bola de fogo subia no asfalto, as pessoas sem saber o que estava acontecendo. E então a polícia tratou de investigar e, resultado, o homem já está preso. Vamos ouvir o delegado Douglas Lucena, que tem detalhes a respeito desta prisão. A delegacia de Canindé de São Francisco deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor do condutor do caminhão envolvido no acidente no último domingo, no qual vitimou 3 pessoas da mesma família. Uma criança de 8 anos, um adolescente de 16 anos e o avô destes. O acidente chocou, além dos óbitos, mas também pela crueldade do condutor do caminhão, o qual não parou para prestar socorro e arrastou uma das vítimas por mais de 4 quilômetros. Vídeos de câmera de segurança flagraram o arrasto da motocicleta e as faíscas que a motocicleta soltava com seu atrito ao asfalto. O condutor do caminhão se apresentou acompanhado por seus advogados e resguardou-se ao direito de permanecer em silêncio. Diligências continuarão a fim de esclarecer todas as circunstâncias do fato e concluir o inquérito policial. Daí, portanto, o delegado Douglas Lucena, que desde o primeiro momento vem investigando, recolheu as imagens, esteve na casa do motorista do caminhão, onde foram apreendidas 2 armas, uma pistola e um rifle. A polícia apreendeu esse material e ontem ele finalmente foi preso. A polícia cumpriu o mandado de prisão preventiva. Eu volto com você, Sérgio. Nós voltamos e daqui a pouquinho também voltamos a nos falar. Muito obrigado, Douglas Magalhães. E só rapidamente a respeito dessa tragédia, tem um detalhe muito importante também. Tudo relacionado aí ao motorista, tudo será apurado, uma tragédia, levando as vidas dessas 3 pessoas que estavam numa moto. Você até se perguntaria, e você nos perguntaria o seguinte, e agora, hein? E as 3 pessoas que estavam na moto, né? Isso é irregular? Isso é irregular. 3 pessoas não podem ficar em cima de uma moto, né? Mas ao mesmo tempo nós entendemos, você observa o local absolutamente escuro, ermo, um breu total, uma dificuldade muito grande de visibilidade. E suponhamos ainda também a própria moto, que é um veículo muito menor, obviamente, que um caminhão. Há essa dificuldade de visibilidade até pelas péssimas condições que nós falávamos ontem aqui, das próprias rodovias, que a gente vê são descalabros, verdadeiras vergonhas, algo inacreditável também. E nós temos o outro aspecto relacionado a motocicletas, o quanto é difícil você pilotar uma motocicleta em qualquer lugar que seja, com o sol a pino ao meio-dia, é muito complicado. Agora imagine você numa rodovia, reitero, com tanta escuridão, é algo inacreditável. Nós temos também essa questão da responsabilidade com relação às nossas rodovias. E quem é que cuida delas? Ou cuida tão mal e porcamente ao ponto de nos deixar o tempo todo sobre risco de morte, iminente risco de morte a qualquer momento?
E eu me pergunto e pergunto a você, será que isso vai mudar em algum momento? Tanta conversa, tanto falatório, tanta promessa e nada de fato concreto. É lamentável.